Oi, oi meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão, estamos no nosso podcast Mulher de Peito. Oi, oi, hoje para completar o nosso mês Outubro Rosa, eu trouxe uma pessoa especial, um carinho muito grande eu tenho por ela, é uma amiga do coração, Flávia. Ela é terapeuta ocupacional e a gente vai falar um pouco sobre o tema do câncer de mama, a visão do paciente, né, da mulher. Flávia, fala um pouquinho de você. Então, eu sou Flávia, nasci em Belo Horizonte, minha vida foi toda lá e em 2004 a gente veio para São José, para o meu marido trabalhar na Embraer e a gente começou a construir nossa vida aqui, então tem 17 anos que a gente mora em São José. Nesse meio tempo também morei fora, né? Depois eu vou contar um pouquinho disso. E aí a gente se estabeleceu em São José. Eu trabalho hoje como terapeuta ocupacional, atendo crianças, que é o que eu sempre amei fazer, né? E em 2017 eu tive uma surpresa de ter um câncer de mama. E a partir disso a minha vida deu uma reformulada, vamos falar assim. Outro sentido. Sim, né? Sim. A gente sabe que hoje o câncer de mama é o câncer de maior incidência entre as mulheres, né? Sim. E o índice de diagnóstico e também de cura, né, aumentou, graças a Deus. O que a gente precisa entender é que tá mais comum. Ontem a gente conversou, esses dias a gente conversou com a doutora Melissa, que é mastologista, né, sobre isso, sobre fatores de risco, mas a incidência aumentou muito por vários fatores, entre eles o aumento dos fatores de risco, mas também porque a mulher está vivendo mais, né? O seu diagnóstico foi um pouco até cedo, né, porque é mais comum após os 50 anos, né, a gente sabe disso. Mais ou menos, conta, você fazia a sua rotina, como é que foi antes do diagnóstico, na verdade? Tá. Eu sempre tentei manter a minha rotina de cuidados com meus exames, né? Então, todo ano eu fazia. Eu ia no ginecologista, fazia exames que eram recomendados, né? Como ultrassom, e exames de rotina mesmo da mulher. Mamografia, eu fiz a minha primeira com 38 anos, porque apareceu acho que era um cisto, não me lembro mais. E a minha médica pediu, a gente fez e ficou essa mamografia de base. Esse cisto depois sumiu nas próximas e nunca houve uma preocupação nesse sentido. Porque eu não tinha não tenho um histórico familiar, né? Não tinha nenhuma condição de saúde que me reportasse a pensar sobre isso. Então, em 2017, foi uma das primeiras coisas que quando eu cheguei de férias em São José, foi fazer os exames. Falei, vou fazer meus exames todos em janeiro, que eu já fico o ano ok, né? E aí fiz tudo em janeiro e estava tudo ok. Voltei na minha médica em fevereiro, tudo certo. Mas chegou em agosto, eu senti um nódulo, né? Fui eu que senti. E eu achei que eu ia menstruar, isso ia passar, porque minha mama era muito densa, então ela tinha muitos nódulos, muitos carocinhos iam aparecendo antes de menstruar. E aí eu esperei o mês de setembro, só que isso não sumiu, né? E apareceu uma dor nas duas mamas, que foi o que me levou, na verdade, ao médico. E é legal você ter comentado isso, Flávia, porque é uma dúvida muito comum. O que a gente percebe primeiro, né? E você comentar que você percebeu, isso que a gente fala, o autoexame de mama não é para diagnosticar, é para se conhecer. Isso. Né? Sim. E você percebeu esse nódulo, até então ele não doía, depois começou a doer. Na verdade o nódulo não doía, né? Não sei se eu tive uma inflamação nas duas mamas, porque a dor inclusive era nas duas mamas. E eu só tinha um nódulo na mama direita, né? Eu acho que você falou, é muito importante. A gente tem que ser o ator principal da nossa saúde, né? A gente não pode terceirizar isso para outras pessoas. Então, quanto mais a gente conhece o nosso corpo, o nosso funcionamento, fica mais fácil da gente ver que tem alguma coisa errada, né? Que não tá bom ainda.
Isso. E aí você voltou no teu médico e aí foram refeitos e feitos novos exames para tentar diagnosticar, né? Bom, do primeiro exame, né, do ultrassom e mamografia e a punção, que seja, porque você tinha um nódulo, então é indicativo de biópsia, né? Até o diagnóstico, isso foram quantos dias? Como é que foi a sua parte emocional em relação a isso? O que passou pela sua cabeça em relação a isso? Em 2014 eu tinha feito uma cirurgia de uma mamoplastia, porque a minha mama era muito grande e eu queria reduzir depois de ter tido 2 filhas. E então eu tinha uma cicatriz. Quando a minha médica falou assim, não, tem um nódulo aqui e tal, a gente vai ter que analisar o que é isso, você vai fazer um ultrassom. E eu fui. Aí a médica, é uma médica também que eu sempre faço ultrassom com ela. Ela falou assim, não, tem alguma coisa errada aí mesmo. Então, eu quero que você vá com uma outra médica, especialista em mama, pra gente analisar. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu sou uma pessoa que guarda muito as datas. Então, assim, eu estive na minha médica dia 22 de setembro. Dia 26 de setembro eu fiz esse primeiro ultrassom. E dia 29 de setembro eu estava fazendo o segundo ultrassom e eu falei para a médica no segundo ultrassom, se precisar fazer uma biópsia, você pode fazer. Eu só não tenho o pedido médico. Ela falou, não, o pedido médico é o de menos, depois a gente consegue. E aí, ela já fez a biópsia naquele dia. Então, assim, foi tudo muito rápido. E o que eu pensava era embaixo da minha cicatriz. Eu achava que era algo da cicatriz, que era uma inflamação, alguma coisa que estava acontecendo ali. Eu nunca pensei num tumor, num câncer de mama. Por não ter nenhum fator, né, que me levasse a pensar nisso. Sempre tive uma saúde boa, nunca tive nenhum problema de saúde. Entre os fatores de risco que a gente comenta, principais, e ontem a gente conversando sobre isso, obesidade, não é seu caso. Não era meu caso. Sedentarismo, também não era seu caso. Alcoolismo, né? Gestão de álcool, na verdade, não sei se nem é alcoolismo em si, mas é gestão de álcool, né? E o consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, e açúcares. Também não. Então, assim, para você ver, tem os fatores de risco, mas a gente tem que ficar alerta sempre, né? Sempre. E aí, dia 29, então, eu fiz a biópsia. Quando eu saí da biópsia, aí eu chorei. Eu entrei no carro e eu desaguei ali. Porque até então eu tinha sido forte, mas aí eu fiquei muito assim, meu Deus, o que será que tá por vir, né? E aí, eu tinha uma reunião numa escola de uma criança que eu atendia. Eu sei que eu limpei meu rosto, chorei um pouco, limpei e fui pra reunião. E no sábado, domingo, eu fiquei bem. E esperando o resultado da biópsia, achava que ia demorar um pouco mais, né? Na segunda-feira, minha médica me mandou mensagem pedindo para eu estar no consultório à tarde. Quando chegou essa mensagem, logo eu pensei, então não tá bom. Porque se estivesse bom, sei lá, ela falaria assim, depois você busca o resultado, tá tudo bem. Então, aí imediatamente eu já chamei meu marido e aí a gente foi na consulta, né? Então, foi assim esse processo de descoberta. Foi muito rápido da biópsia para o resultado e eu saber o que estava acontecendo comigo. Isso é muito importante, muito, né? Para a conduta de tratamento, para cura precoce. Sim. O diagnóstico precoce hoje é muito importante, né? Quando você tem o câncer de mama, né? Para poder o processo de cura. Sim. E aí meu chão abriu, né? Eu caí num buraco negro que eu não tinha onde segurar, não tinha... Tinha algum pensamento principal, primeira coisa que vinha na sua cabeça, alguma coisa específica ou não? Uma das coisas que eu acho que veio mais na minha cabeça foi assim, ainda bem que é comigo, não é com as minhas filhas. Isso é coisa de mãe, né? Foi a primeira coisa que eu acho que veio na minha cabeça. Ainda bem que é comigo e não é com nenhum deles. Nem com minhas filhas, nem com meu marido. Eu vou aguentar, eu aguento. Qualquer dor física, eu aguento. Não tem problema. Mas assim, a saída da ginecologista, ela tinha marcado uma mastologista, que era no mesmo prédio, pra gente já escutar uma outra opinião e tudo, o que faria. Mas a médica falava, não entrava nada mais na minha cabeça. Já não conseguia ouvir, né? Eu não conseguia ouvir mais nada. Tinha umas palavras que eu nunca tinha ouvido, tipo estadiamento. Eu falava, gente, o que é isso? Que palavra é essa? Aquilo ficava soando, mas eu não conseguia ligar nada com nada, eu não conseguia raciocinar,
na verdade, sim, né? Sim. Só conseguia sentir isso, que eu tinha perdido meu chão ali e eu não sabia o que ia acontecer comigo. Nesse mesmo mês aí, mesmo mês não, né? Que isso foi dia 2 de outubro. Foi um outubro rosa. Começando um outubro rosa, eu descobri o câncer de mama. E aí vem um monte de gente querendo te ajudar. Meu marido falou na empresa, um monte de pessoas, não, procure esse médico e tal. Eu cheguei a um médico em São Paulo, que é um médico fantástico. Meu mastologista hoje é ele. E foi ele que me operou, né? Porque foi uma pessoa que me acolheu de uma forma que eu precisava naquele momento. Então eu fui em São Paulo no dia 5 de outubro. E a partir dessa data eu consegui voltar. Um pouco o meu pé Centrar, voltou pro né? chão. Entendeu? Consegui pensar nas coisas que eu tinha que fazer, né? Porque eu tinha um consultório cheio de crianças. Como que eu faria com as crianças? Então eu consegui me organizar de uma forma em 2 semanas, porque dia 25 eu estava operando. E você falou uma coisa importante, que desculpa te interromper na sua conversa, mas o intuito é a gente perceber e mostrar para as mulheres, existe câncer de mama também, se a gente fala no finalzinho, rapidinho, mas a rede de apoio, Isso. A gente precisa da rede de apoio. Isso. E a rede de apoio não é rede de apoio de sofrimento, não. Podem sofrer, isso não é um problema. Sim. Mas naquele momento quem precisa de apoio é você. Isso. Né? Exatamente. Eu sabia que isso ia impactar na vida de um monte de pessoas. Sim. Né? Na vida das crianças que eu atendia, das famílias que eram atendidas indiretamente através das crianças. Ia impactar na minha família. Né? Foi muito difícil contar pro meu pai e pra minha mãe. Eles moram em Belo Horizonte, né? E meu irmão veio no feriado de outubro. Eu contei para eles primeiro, meu irmão e minha cunhada. E foi muito, muito bonito de ver. Muitas coisas aconteceram que foram muito legais, assim. Eu contei para eles que eu estava com câncer. E aí a minha cunhada me contou que estava grávida. Olha. E seria o meu afilhado ou afilhada. Porque o primeiro foi afilhado da minha irmã. Então eles tinham uma dívida de um afilhado para mim. Eu falei, nossa, então meu afilhado vai vir quando eu acabar meu tratamento. Meu afilhado chega, né? E na verdade é uma afilhada hoje que eu tenho. Uhum. Eu terminei o tratamento dia 18 de maio, ela nasceu dia 23 de maio. Olha, que presente. Então é isso, eu falei para ele, então a gente vai ter 2 notícias boas em maio. Uma é o término do meu tratamento e a outra o nascimento dessa criança. E aí depois eu contei para minha irmã. E aí nós combinamos como que eu faria pra gente contar pro meu pai e pra minha mãe. E eles se reuniram todos e aí eu contei. Porque eu não tinha tempo hábil de ir até Belo Horizonte, né? Você contou por telefone? Eu contei por vídeo. Vídeo? Uhum. Ok. Então eu sabia do impacto que isso ia causar na vida de todo mundo que estava em volta de mim, né? Eu imaginava, né? A gente nunca sabe. Não tem jeito de saber tudo, né? Cada um sente de um jeito, percebe as coisas de uma forma, né? Eu vi a transformação de pessoas em volta de mim, né, que foram muito bacanas, né, e outras que como quase que tivesse me abandonado nesse momento, sabe? Uhum. Então eu decidi nesse momento aceitar o que as pessoas tinham para me dar. Sim. Sem cobrar nada de ninguém, porque eu precisava olhar para mim. Perfeito. Eu precisava olhar para minha saúde, né? Eu precisava colocar minha energia toda no meu tratamento. Uhum. E outra coisa que eu fiz, que eu acho que talvez é importante para as pessoas que estão passando por isso também, eu focava nas partes. Então, qual que é a primeira parte? A primeira parte era a cirurgia. Ótimo. Então, eu fui para a cirurgia. Eu vou encarar a cirurgia, vamos fazer a cirurgia, vai dar tudo certo. Saí da cirurgia, espero o resultado da biópsia, da cirurgia. Nesse tempo, eu fiquei lá esperando e tudo, né? A gente fica ansiosa, lógico, né? A gente não quer fazer quimioterapia, quem que quer, né? Você ficou internada pós-operatório quantos dias? 2 dias. 2 dias. 2 dias. Né? Você teve que tirar a mama toda ou uma parte? Não, tirei uma parte, um quadrante, né? Uhum. E tirou alguns linfonodos, o primeiro linfonodo. Certo. Que é importante também eles saberem como é que tava. E perto dele tinham outros, e aí ele tirou mais alguns que estavam muito pertinho, para garantir que não tinha metástase. Né? Ótimo. E realmente não tinha nada nos linfonodos, estava limpo.
então não precisou tirar o restante, né? Ótimo, ótimo. Porque o câncer ainda era pequeno, o tumor era pequeno, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Das pessoas saberem, se conhecerem, né? E conseguirem chegar no médico e ter essa agilidade toda, essa velocidade, né? E quando foi retirado, então, era só o tumor, né? Uhum. E aí, essa espera, você retirou a mama, e quanto tempo depois da cirurgia você começou o primeiro processo, né? Se vai para químio, de tratamento, rádio, né? de tratamento, exato. Foi mais ou menos uns 10 dias. Uhum. Depois, assim, eu já sabia que eu ia ter que fazer a químio. Certo. Porque os exames eles foram fazendo os exames histoquímicos, né, que é das células. Isso, é como se fosse o RG daquele tumor, né? Isso, era o sobrenome, né, do sobrenome. Né? Exato. E aí, a partir disso, mais ou menos uns 10 dias após a cirurgia, eu já sabia que eu ia ter que fazer químio. E importante, eu vou falar, eu como mãe, e eu acho que todas que tiveram câncer ou possam vir a ter, e como mãe que devem estar se perguntando, como é que foi falar para suas filhas? A mais nova estava em casa ainda comigo, a mais velha já estudava em Campinas, estava fazendo faculdade. Então a mais nova já sabia do processo que eu estava vivendo. Porque ela conviveu com você desde o começo. E na segunda-feira, quando eu fui no médico, ela sabia que eu ia na minha médica, ela falou: mamãe, depois você me manda mensagem. E quando eu saí da médica, já tinha mensagem dela. Eu não conseguia nem responder, né? Ela tinha 17 anos nessa época. E ela estava fazendo vestibular, ia fazer vestibular. Eu falava, nossa, o que vai acontecer com a cabeça dela, né? No final deu tudo certo com ela. Passou, tá quase formando. Tá. A mais velha estava fora, então quando ela chegou na sexta-feira, a gente teve que contar, né? Então sentou eu, meu marido e a minha mais nova e contamos. Aí todo mundo chora, né? A gente fica meio que sem saber mesmo o que vai acontecer, né? Então isso é muito... É uma página em branco do dia seguinte, Sim. Né? Uma das lições para mim é isso, a gente viver o hoje, né? É um dia de cada vez na vida. Perfeito. Não tem como... Porque a gente não tem garantia de nada, né? Eu não tinha risco para um câncer de mama. Teoricamente, eu não tinha risco. E isso aconteceu comigo. Então, assim, é isso que a gente fala. Não tem garantia de nada, né? Eu posso sair daqui e acontecer alguma coisa comigo, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem que viver o hoje. Claro que a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter planos, né? Eu planejo coisas, eu sonho, mas são coisas mais concretas, que eu vou conseguir realizar, né? Você precisou fazer rádio? Precisei fazer rádio, fiz tudo. Entre rádio e químio, radioterapia é um tratamento de ação local, para quem não sabe, né? Uhum. Local, no local da incisão, da cirurgia que foi feita. E a químio é uma medicação endovenosa, põe na veia, para tratar sistemicamente, né? Lógico que eu já sei a resposta, mas qual das duas te deu menos trabalho? Para não falar outra palavra. A químio é muito difícil, porque ela não destrói só as células boas, as células ruins, ela destrói as células boas também. Então, assim, no passar do tempo, ela foi me dando um cansaço muito grande, né? O meu corpo, ele não reagia ao que eu pensava, ao que eu queria fazer. Eu não tinha forças no corpo mesmo. O cabelo cai, né? E aí? Então, cabelo, sobrancelha, os cílios, que emoção tudo. Sua nesse momento que começou a cair? Tudo. Porque cabelo é uma coisa que, teoricamente, para toda mulher tem uma Sim. conotação, tanto que a gente não raspa o cabelo com tanta facilidade, Sim. igual os homens. Sim. Né? Sim. E assim, o que você sentiu nesse momento? O cabelo, a minha preocupação, qual que era com o cabelo? Era... eu até tentei usar uns lenços, mas o que acontecia? Eu queria trabalhar, eu queria continuar trabalhando. E os meus médicos falavam, você pode trabalhar. Eu perguntava, eu posso trabalhar? Enquanto você conseguir, você pode trabalhar. Porque realmente eu tinha um cansaço, uma coisa que às vezes me limitava o trabalho.
E eu sempre falei assim, eu sempre ajudei as crianças, né? E aí, nesse momento, as crianças me ajudavam. Porque eu levantava todo dia e fazia uma maquiagem. Porque, pra mim, pior do que o cabelo cair, eu pus uma prótese, uma peruca e pronto. E ia trabalhar. O pior pra mim era a sobrancelha. Porque minha sobrancelha é uma coisa que marca o meu rosto e ela sumiu, né? E eu não podia deixar essa linha sumir, então eu pintava ela. Eu pintava a sobrancelha. Então, todo dia eu tinha um objetivo de levantar e de sair da cama, que era o meu trabalho. E isso me fazia minha maquiagem e sair. Porque eu não podia sair com aquela cara que eu tava. Isso é muito bom, a gente tem um foco, né? Então, isso me fazia levantar da cama. Porque se não tivesse o trabalho, talvez eu não conseguisse... Se eu me visse no espelho todas as vezes daquele jeito, talvez eu ficasse muito triste, pudesse entrar numa depressão e eu não me deixei abater nesse sentido. Isso faz diferença, a tua visão sobre você mesma dia a dia, Sim. né? Sim. Isso te dá força, o hoje te dá força para amanhã. Sim. E cada dia após o outro. Sim. Se você se abate hoje, não quer dizer que amanhã você não pode estar bem, até pode. Sim. Mas é importante você ter outro foco para te ajudar a tirar um pouquinho dessa tensão central que nesse momento está passando, né? Sim. Você fala da emoção, né, Érica? Então, assim, tinha momentos que eu falo que as lágrimas pulavam do meu olho, assim. E você é durona ou não? Você chora fácil? Não, eu sempre fui mais sensível um pouco, mas assim, eu me controlo, né? Eu me controlo. Então, por exemplo, falando disso aqui, eu vou ficando emocionada de falar, sim. Mas eu me controlo. Mas nessa época, não. Parecia que as lágrimas pulavam, sabe assim? Então, eu não tinha nada pra chorar, quando eu tava chorando, né? Sim, sim. Mas eu tinha uma coisa, assim... Tinha uma coisa dentro de mim que era muito forte. Eu falo que o meu corpo estava muito fraco, só que o meu espírito estava muito forte. Perfeito. Né? Então, assim, eu não tive nenhuma intercorrência no meu tratamento da quimio. Eu não adiei nenhuma quimioterapia. Todas... A data era 18 de maio, que acabava. Eu coloquei na minha cabeça, dia 18 de maio vai acabar. Né? Então, assim, eu não tive nenhuma intercorrência que me fizesse atrasar esse processo. Isso para mim, é essa força que eu acho que são dois planos aí. Um plano aqui, na Terra, que é essa rede de apoio que você falou. Então, a equipe médica, o meu marido, as minhas filhas, a minha família, os meus amigos. Isso que estava em volta de mim me sustentava, Sim. Né? E eu acho que tem um plano espiritual, né? Que também me sustentou muito nesse momento, né? É independente de religião, né? Independente. A fé ajuda em todos os aspectos, né? Sim. E de recuperação, de cura, Sim. de força, Sim. né? De não ter ódio, né? Sim. Porque no começo você fala por quê, né? Isso. Eu não tive essa pergunta. Perfeito. Eu não tive essa pergunta. Eu agradeci que não era com elas. Claro que cada um sente de um jeito. E se teve essa pergunta, né? Porque eu acho que a gente tem que tendo uma rede mesmo de apoio, porque ajude a gente a pensar por quê, né? Você falou da rádio, né? Então, assim, eu acabei a químio, eu estava muito fraca, logo veio a rádio, né? E a rádio, no momento do procedimento, você não sente nada. Super tranquilo, é rápido, né? 5 minutos você tá liberado, vai embora. Você fez aqui em São Paulo? A rádio eu fiz em São Paulo. Tá. A químio eu fiz aqui. Fiquei na casa de pessoas também muito especiais hoje para mim, né? Me acolheram lá por 1 mês quase na casa deles, que são primos do meu marido. E tive uma vivência muito bacana com uma criança que tem lá. Minha filha mais velha chama Helena e a filha deles também chamava Helena, só que tinha 3 para 4 anos. Então era uma diversão. Um bálsamo. Isso. Porque a minha vida é cercada de crianças, então não tem jeito de fugir delas. E é o que me alimenta mesmo, né? E aí eu fiz a rádio lá,
Eu lembro que quando eu acabei a rádio, gente, eu cheguei em São José e eu falei assim, agora eu preciso começar um exercício físico. Eu não tinha força para sair do sofá. Não tinha. Era uma fraqueza assim, que é isso que eu falei. Meu espírito queria muitas coisas. Eu queria viver coisas que eu nunca tinha vivido, né? Eu queria fazer coisas que eu não tinha feito. E meu corpo, nada. Então, contratei uma personal, consegui uma personal. E aí eu ia pra academia. E eu brincava com ela assim, eu quero ser sedentária só. Meu objetivo agora é ser sedentária. Porque nem sedentária eu me sentia, né? Eu tava tão fraca que era antes do sedentarismo. E aí foi caminhando. Eu acho que você fez correto. Você fez o seu planejamento por tipo assim... Por etapas. Exatamente. Então, você chegou na sua fase agora de fortalecimento. Sim. Né? Não que você não estivesse se alimentando bem, sim, cuidando da cabeça, né? Sim. Mas você chegou na fase agora de fortalecimento físico para aumentar a imunidade. Isso. E é o que a gente tem dito aqui sempre Sim. e bate na mesma tecla. Atividade física fortalece o corpo para brigar contra as doenças, sejam elas qual for. Sim. Eu acho que durante o tratamento da quimio também tem coisas interessantes nesse sentido, que eu passei a olhar um pouco mais para minha alimentação, de certa forma, e usar alimentos que trouxessem um aumento da imunidade. Né? Então, usei coisas como... Alguma coisa que você não comia, não gostava e você começou a comer? Apesar que mineiro come tudo, né? Não. Eu não tinha muito apetite. Então, assim, meu apetite ficou muito, muito ruim. Tanto que eu emagreci no tratamento, né? Mas eu comecei a comer muito inhame, tomava muito suco verde de couve, batia tudo que eu podia dentro do suco. E eu acho que isso me ajudou também. E o exercício, assim, apesar de me sentir fraca, quando eu conseguia, eu fazia uma caminhada. E assim, a gente não pode ficar indo em lugares muito cheios, né? Porque pela questão mesmo de pegar outras doenças, de vírus e bactérias. Então, não ia em cinema, não ia em shopping, não ia em lugar nenhum, assim. E eu lembro de caminhar numa praça e sentir o vento, assim. Isso era maravilhoso, entendeu? Sentir aquela brisa, assim, vindo no meu rosto. Alguém passava e te dava tchau de carro, né? Então, isso era muito gostoso, sabe? Assim, então, você começa a valorizar também coisas que muitas vezes vai passando despercebido. A gente vai se perdendo na roda viva aí da vida, né? De levantar, trabalhar e as obrigações, né? Então, a gente perde o que às vezes é essencial, sabe? O que é pequeno, parece que é pequeno, mas é tão maravilhoso, né? Então, eu acho que isso que eu aprendi é uma das lições para mim. Quando a gente está doente, a gente olha o que sobra, o que sobrou de mim, né? Eu não tinha cabelo, não tinha sobrancelha, não tinha cílios, não tinha beleza nenhuma. Eu tava amarela, inchada, fraca, careca, que mais, né? Então, Humor. Como é que tava o teu humor? Não, sempre tranquilo? Sempre tranquilo. Sempre tranquilo. E o que sobrou pra mim foi a minha essência, né? Então, assim... O que eu buscava nesse momento era a essência mesmo, né? Então você olha para o que é essencial, você olha para o que você perde essa visão do mega, né? Então você olha para as coisas que são pequenas mesmo. E a importância que tem essa brisa no rosto, né? É a felicidade do dia. Do dia. A gente não pode ficar focando naquela felicidade futura, porque a gente não sabe, tá longe. Fala, eu vou ficar feliz se eu comprar um carro. Vou ficar, eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. Mas eu não vou focar nele. Isso. Porque se eu não chegar naquele, eu nunca vou ser feliz? Isso. A felicidade parece estar longe, né? E ela tá aqui, né? Daquele momento, né? E aí parece que você mudou, né? Daqui, né? Sim. No decorrer dessa tua trajetória. Eu brinco que quando a gente mudou para São José, eu nunca mudaria daqui. Porque, brinco não, isso era verdade mesmo, né? Hoje pode ser brincadeira, mas antes não, era verdade. Porque aqui eu consegui me estabelecer profissionalmente, era o meu sonho, né?
E então eu falava pro meu marido, se você não estiver satisfeito, você pode procurar um trabalho aqui perto, porque a gente gosta muito de ficar junto. A gente é muito unido. E eu falei, então você arruma um trabalho aqui perto que você pode voltar fim de semana pra gente se encontrar. Senão, eu não vou sair de São José. E eu terminei meu tratamento, terminei, porque eu tomava uma vacina, que dura 1 ano, que entrou na quimio branca, e que foi até fevereiro de 2019. Eu terminei o tratamento, então, teoricamente, o tratamento todo em fevereiro de 2019. E em abril ele recebeu uma proposta para ir embora do Brasil. E eu falei, vamos embora. E eu tinha certeza que ia dar certo, que a gente ia. Porque aí começa aquela coisa, né, de contrato, vai pra lá, vem pra cá, e ninguém entra em contato. Ele falou assim, acho que não vai dar certo. E eu falei, nós vamos embora pro Japão. E nós fomos, né? Em julho de 2019 o Henrique foi, e depois em setembro eu fui pra poder terminar de arrumar minhas coisas e fui. E foi uma experiência, assim, maravilhosa pra mim, pessoalmente. Cultural. Não tem palavras, entendeu? Pro momento. Nessa mudança, eu tive que vender um monte de coisa da minha casa. O desapego, né? A gente aprende o desapego. Eu já vinha nesse processo, né? Do que é essencial, né? Uhum. Aí veio essa mudança. Eu fui pro Japão com muito pouca coisa minha. E lá também comprei pouca coisa. E voltamos no final do ano passado. Mas o que eu quero dizer é que no meio desse caminho, eu fui deixando coisas para trás que não eram essenciais para mim. E não só coisas materiais, né? Sim. E fui buscar coisas lá. Eu lembro quando eu cheguei lá, no dia que eu cheguei. É uma viagem muito longa, muito cansativa. Mas quando eu olhei na janela e eu vi o sol do Japão, porque eu cheguei lá de manhã, e que eu vi o sol nascendo, eu falei assim, nossa, a terra do sol nascente, eu tô indo pra terra do sol nascente, né? É como se eu estivesse renascendo. Então eu acho que eu ganhei um presente mesmo, né? Uhum. De ter terminado o tratamento, de poder ir pro Japão. Meu médico concordou totalmente, não, você pode ir tranquilo, você só vai fazer seu controle, né? Que eu preciso ainda fazer um controle, mas você pode ir que tá tudo bem. E eu chegar lá e me deparar com aquilo, é como se fosse um portal abrindo na minha frente, assim. Será que se você não tivesse tido câncer de mama, você teria essa visão ao chegar lá? Eu não teria ido pro Japão. Tá A questão é essa, né? Uhum. Foi o Japão. Poderia ter sido qualquer outro lugar, né? Mas é o que coube ali naquele momento, foi o Japão. Então, assim, eu não teria ido pra começar, né? Se eu não tivesse tido câncer de mama, eu não teria ido. Eu não ia largar, né? Tudo que eu tinha conquistado. Mas assim, de novo, né? A gente entra nessa roda viva que quando você nem percebe que você tá nela, né? Então, o câncer de mama, ele me deu uma brecada mesmo na minha vida. E no meio da minha vida, né? Eu tinha 47 anos. Então, em termos de expectativa de vida, eu, né? Posso chegar, sei lá, até uns 90, não sei. Então, eu falo que tava no meio da minha vida, né? E o que foi interessante é que assim, o teu trabalho veio junto, né? Sim. Você tá com um projeto novo também? Sim. Então, isso é ótimo. Sim. E aí voltamos, eu voltei, em 15 dias eu já estava trabalhando. Já me acharam, né? Fácil. Na verdade, assim, essa nossa conversa é exatamente para isso. Uhum. É que a doença vem bater na nossa porta, vem igual um tufão, vem derrubando tudo. Mas se a sua estrutura é boa, se sua raiz é boa, você perde as folhas, você perde as flores, você quebra um braço, perde um galho, né, como diria. Sim. Mas ela volta a florir novamente. Sim. Aí está o Japão na sua vida, isso, né? Eu quero te agradecer demais da conta, você ter vindo dividir com a gente, porque a ideia é essa, é mostrar que quem tem um câncer, e no caso aqui é o de mama,
é exatamente isso. Focar no tratamento, diagnóstico precoce e fortalecer o pensamento, né? Isso. E não podemos esquecer da rede de contatos, porque isso tem no início é um momento muito importante, né? Sim. Eu queria agradecer também a oportunidade. Sempre que eu sou convidada a falar disso, hoje eu me sinto um pouco responsável também por isso, né? Então, queria agradecer a oportunidade, Érica, de estar aqui e poder contribuir, né? Para que as pessoas possam ver. O câncer é uma doença séria, sim, importante, sim, mata, né? Mas também tem cura, né? Quando a gente pega no começo, e eu sou a prova viva disso, né? E eu tô super bem de saúde hoje. Hoje eu me sinto melhor do que eu estava, na verdade, em 2017, né? Hoje eu me sinto bem melhor. E é isso, eu acho que... Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as mulheres que pode estar passando pelo início de todo esse processo? Alguma coisa que eu acho que se você tivesse escutado, talvez te acalentaria um pouco, não ia mudar nada na tua vida, na verdade, mas ia te acalentar um pouco? Tem alguma coisa que você gostaria que elas escutassem, que você deixar para elas? Eu acho que assim, acho que a gente não deve ficar lendo muito sobre. Eu não li nada. Eu sou profissional da área de saúde e eu não li nada sobre isso. Eu não quis saber. Eu acreditei nos médicos de confiança e foquei no meu tratamento, né? Assim, o que eu tinha que fazer naquele momento. Eu acho que assim, outra coisa que eu acho que é importante é não você ficar perto de pessoas que te agreguem, que te tragam coisas boas, né? Porque cada um tem uma história, na verdade. Então, o compartilhar das histórias, muitas vezes isso é muito bom, né? Isso traz muita coisa boa. Mas você está sempre perto de pessoas que vão te ajudar, não de pessoas que te coloquem para baixo, né? Que não tragam... Porque às vezes as pessoas fazem comentários e elas nem percebem. Eu lembro um dia que eu fui conversar com uma fono que eu estava atendendo uma criança e eu estava sem cílios, sem sobrancelhas, sem cabelo, sem nada. Só que eu estava maquiada, com peruca, etc. E aí eu cheguei para ela e ela estava falando de cílios postiço para mim, né? E eu falei assim, então assim, é por mal? Não, tenho certeza que não foi por mal. Mas a questão é, você se colocar no lugar do outro o tempo inteiro, muitas vezes é muito difícil, né? Então, procure estar perto de pessoas que realmente te agreguem, né? No seu dia a dia, que tragam conforto para você, né? Não só físico, como emocional, né? Então, acho que é isso. Obrigada, amiga, de coração. Imagina. Tá? E que você seja exemplo, né? Sim. De ajuda para todo mundo, até emocional, nesse momento. Sim. Beijo. Beijo.